Bem-vindo, pessoal! Hoje é o segundo episódio do Mariana Prado Convida. Eu estou aqui com a doutora Simone, ela é especialista em inteligência emocional, a doutora Simone Weckerlin Brustoli. Ela é pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, especialista em neurociência, desenvolvimento infantil e educação, mãe do Arthur e do Murilo. Doutora Simone, muito obrigada por estar aqui, ter cedido um pouquinho do seu tempo para a gente falar de um assunto tão rico que é a inteligência emocional, que hoje acho que é o que a gente está mais precisando hoje, né? É ter essa inteligência. Obrigada, eu fico muito feliz com o convite e eu penso que é sempre muito rico, né, falar sobre estratégias para que a gente possa viver melhor, se relacionar melhor conosco e com as pessoas ao redor, né? Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Doutora Simone, a sua carreira você começou como psicóloga, pedagoga, foi tudo junto e misturado? Conta um pouquinho para a gente do começo aí da sua carreira. Tá, então eu venho da educação, né, atuei muitos anos enquanto coordenadora em escola pública e professora de educação infantil e de ensino médio em uma rede particular. Eu sempre fui muito apaixonada por esse processo de ensinar e ver a criança aprender. Mas na escola eu ficava muito frustrada porque tinha um método, né? Eu tinha que ensinar aquilo que era esperado que eu ensinasse, o conteúdo estava lá, a cobrança vinha. E eu percebia que, claro, é importante aprender, né, o conteúdo curricular, mas que aquelas crianças, aqueles adolescentes precisavam mais que isso, né? E aquele mais, eu não tinha todo o tempo que eu gostaria na época para ofertar, que é essa inteligência emocional, que é aprender, né, a lidar com o que está sentindo, aprender a conviver melhor com o colega. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho, para mim, muito gratificante, né? Porque lá atrás era o que eu já buscava. Na época eu não entendia ao certo o que era que eu buscava, mas eu sabia que aquele era o caminho, né? Mas eu venho da educação, sou apaixonada por aprender e por ensinar, estou sempre estudando, gosto muito. Ai, que legal. E essa área, ela é muito rica, né? Assim, você trabalhar com as crianças, você acaba aprendendo muito com as crianças, né? Não tem jeito. Vamos falar um pouquinho, doutora, agora na atualidade tem esse filme aí, o Divertidamente, que a Riley, ela tá na fase da adolescência, então queria entender um pouquinho sobre as emoções. O personagem principal ali é a ansiedade. Como que a gente lida com esse personagem, tanto criança quanto adulto, né? Todo mundo tem esse sentimento. E hoje em dia, não sei se por conta das redes sociais, o dia a dia de estresse, de trabalho, criança na escola, com muitas funções, né? Como que a gente lida com esse sentimento? Tem alguma fórmula mágica aí? Olha só. A ansiedade, né, é algo que aparece muito, mas nós temos outras emoções que são consideradas negativas. Já vamos entender juntos por que ela é considerada uma emoção negativa, né? Mas a gente tem a ansiedade, tem o medo, tem a vergonha, tem a tristeza, tem a culpa, tem a raiva, que são emoções difíceis de lidar, né? É como se fosse, assim, uma comida que, puxa vida, não me apetece, me faz mal. Assim são as emoções não ruins, negativas, né? Elas não são ruins porque elas são emoções protetivas. E quando a gente fala da ansiedade, olha o tamanho da importância que ela tem em nós. Se nós não temos ansiedade, né, nós não conseguimos prever os perigos. Uma pessoa sem ansiedade, ela pode dormir e deixar a porta da sua casa aberta, ela pode não pensar, né, em algo que de repente pode causar um dano para ela ou para a família. Ela não coloca o cinto de segurança, ela não faz coisas que ela sabe que existem para proteger a sua vida, né, e a vida de quem ama. Então, a ansiedade é você pensar em perigos futuros. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Então, o que eu posso fazer para evitar um desfecho ruim? Isso é ansiedade, né? E
Todas as pessoas do mundo têm. O problema é o tamanho que de repente ela ocupa em nós, né? Se a ansiedade começa a crescer, ela rouba o espaço para que a gente possa sentir as outras emoções que nós precisamos todos os dias. E aí tudo nos causa ansiedade. A gente passa a ver o mundo com óculos de perigo, né? Tudo é perigoso, a ponto de repente de uma pessoa não se tornar mais funcional em nome da ansiedade. Eu não saio mais de casa porque pode acontecer um acidente de carro, eu não viajo de avião porque o avião pode cair, né? Eu não vou lá naquela reunião porque alguém pode achar alguma coisa ruim de mim, eu não venho aqui no podcast porque imagina... Você se priva, né? Exatamente, você começa a se privar em nome do medo que algo ruim aconteça. E isso é devastador para o nosso organismo, porque você fica o tempo todo sobre aquele estado de tensão, né? Alerta, mas se, né? Então eu tenho medo de perder, eu tenho medo de morrer, tudo Sim. isso para proteger a minha própria vida, né? Então o problema não é a ansiedade, o problema é o tamanho que de repente ela ocupa em nós. E você acha que o fato hoje do acesso às redes sociais, o pessoal o tempo inteiro conectado, Instagram, YouTube, vendo as pessoas, você acha que isso daí acaba trazendo mais ansiedade? Com certeza. Porque quando nós olhamos ali, né, para as redes sociais, nós temos um recorte da vida do outro, né? De repente a pessoa tirou uma foto ali de um momento em que ela estava passando por uma rua linda, que tinha uma flor, ou que ela fez uma viagem maravilhosa, incrível, e posta todo dia uma foto. E aí você olha para aquele recorte, né, e você faz uma leitura equivocada, que a vida do outro realmente é melhor. Hoje mesmo, eu estava no carro levando minha filha na escola, e eu falei isso para ela, que ela veio contar que uma amiguinha falou que foi hackeado o celular dela. Eu falei, filha, na internet é um mundo de ninguém. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Só que você não sabe quem está ali. E as pessoas, elas postam o que elas querem, o que elas acham bonito. Ninguém posta que está mal, né? Normalmente. Então, assim, eu tenho uma filha de 7 anos e eu já estou começando a introduzir isso, que existe isso nas redes sociais. Porque tem hora que dá a impressão que ela, com 7 anos, já se frustra com algumas coisas que ela vê e ela não tem, de repente. Então, eu acho que esse que é o ponto crucial para a gente como pais, né? E deixa eu engatar uma pergunta aqui, doutora. Existe uma idade mínima, assim, para a gente começar a introduzir o celular para as crianças? Como que você vê isso? Porque a impressão que eu tenho é que cada vez mais cedo eles têm esses acessos. Eu acho que isso é inevitável hoje com a tecnologia, não tem como a gente privá-los, mas existe, assim, até algum estudo que até tal idade é bom ou não? O que você acha sobre isso? Existe sim, né? Na verdade, existem várias linhas de estudo, né? Vários autores mostrando, fazendo pesquisas recentes a respeito da saúde física e mental, né? É claro que, como isso é tudo muito novo, né, nós temos suspeitas, mas eu penso que para frente nós vamos ter dados assim muito mais precisos, né, a respeito do impacto que tudo isso tem sobre o desenvolvimento humano. Mas hoje, a Organização Mundial da Saúde até tem um parâmetro, né? Eu não vou lembrar exatamente, mas se a gente dá uma procuradinha lá na internet, eu sei que tem. Parece que até 1 ano de idade, né, não é recomendado o uso de telas por nem 1 minuto para aquela criança. Após 1 ano, são minutos, se não me engano, são 10 minutinhos, né? Então, assim, é um tempo muito pequeno. Por quê? Porque é uma criança que está em pleno processo de desenvolvimento integral, né? Ela precisa desenvolver o tato, ela precisa desenvolver a audição, ela precisa desenvolver o paladar, o olfato. E quando eu olho ali e fico só sobre o controle daquela tela, então eu roubo dessa criança a chance de desenvolver, né, várias áreas que são importantes para ela. E isso lá, uma criança mais velha, também, né? Porque ela está ali ela tem o mundo nas suas mãos, mas ao mesmo tempo ela está sendo privada do contato com outras crianças, do brincar real, né? Se torna um viver
imaginário, virtual, né? Ela é roubada desse mundo real. Isso é muito triste. É que parece, né? Pelo menos eu, na infância, a gente brincava na rua. Tá certo que existe hoje uma segurança, que na minha época era um pouco mais tranquilo brincar na rua do que hoje, né? As pessoas, por conta da segurança, têm um pouco de medo, né? Mas a gente brincava muito mais porque não tinha acesso à tela. E hoje em dia eu vejo que eles se conectam muito mais com a tela do que com brincadeiras, assim. Mas veja, Mariana, como é difícil, né? Porque a gente não pode cobrar dos filhos que eles se envolvam em outras atividades, porque nós próprios não fazemos isso. Então, pense que absurdo você na tua casa com o celular na mão, cobrando que a tua filha vai brincar. Correto. Né? Não tem como. Então, se eu quero que realmente meu filho tenha uma experiência diferente quando ele chega em casa, que não seja só mexer no celular, eu tenho que ofertar. Eu quero que ele leia, tá? Mas ele tem modelos, né, de pais que leem, e se tem, como que eu oferto essa leitura? É de forma gostosa, prazerosa? Vamos ler juntos, né? Isso. Não, você vai ler e eu vou pegar o meu celular e pronto, né? Ou assim, é porque eu já li tudo que eu precisava, agora é você que tem que ler, né? Eu já estudei tudo que eu tinha para estudar, então agora você que está na escola, não sou eu, né? Então é difícil mesmo. É muito difícil porque nós somos os óculos que os nossos filhos estão ganhando agora para ver o mundo, para a vida toda, né? Então, como são esses óculos que nós estamos entregando para eles? Eles não sabem como se relacionar, o que fazer, em todas as situações. Tudo para eles é novo, né? A gente tem uma ideia que a criança já nasce sabendo fazer tudo isso. Não. Nós somos espelhos o tempo todo, né? Do que fazemos, como agimos, como atuamos no mundo. Então, é isso que os nossos filhos veem. Então, é engraçado como os pais, eles têm uma carga emocional e na hora da educação dos filhos, eles acabam trazendo. Isso daí realmente acontece, né, doutora? Sim, e de uma forma muito forte, né? Por quê? Porque parte do nosso comportamento, de quem nós somos, a gente sabe que é transmitido de forma genética, né? A herdabilidade. Alguns pesquisadores dizem de 30% a 50% é uma carga genética, né? E o restante é meio. Tem algumas pesquisas mais recentes que apostam em 70%, né, quase 75% de aprendizagem do meio. O que isso quer dizer? Né, que a genética ela tem o seu papel de destaque, mas quem vai determinar realmente, né, como você vai atuar vai ser o meio em que você existe. E como que a gente sabe disso? Porque antigamente essas pesquisas, elas podiam ser feitas, hoje não mais, né? Mas eles separavam gêmeos idênticos. E aí os pais biológicos tinham transtornos mentais, né? De repente o pai tinha lá esquizofrenia, era muito depressivo, ansiedade. O gêmeo que ficava morando com os pais, ele desenvolvia, né, gêmeos idênticos, imagina. E aquele gêmeo que era retirado, ele não desenvolvia, né, que convivia com um estilo de vida diferente, ele acabava não desenvolvendo aquelas doenças mentais que o irmão que ficou com os pais acabava tendo. Então, olha que interessante esse dado, para a gente entender como é importante, né, o meio em que eu vivo. Ai, que bacana. Vamos falar um pouquinho, você que trabalhou em escola, hoje em dia o bullying é um assunto muito falado, né? Antigamente até existia o bullying, mas eu acho que agora, até por conta das redes sociais, é um termo que a gente ouve se falar mais, né? As crianças, elas falam mais, elas sentem mais sobre isso. Eu penso assim, até para a parte da ortodontia, voltando, do sorriso da criança, né? Porque tem pais que vão lá no consultório com as crianças, que os dentinhos são muito para frente, são muito separados, e isso acaba trazendo apelidos, né? Dente de coelho, você é dentuço, não sei o que tem. Como que a gente lida com isso, né? Com essas coisas? Além de, claro, a gente pode corrigir com o aparelho, né? Mas como que os pais lidam, né? Com essa parte do bullying da escola? E você que trabalhou na escola, como é que você enxerga isso daí? A gente precisa ter muito cuidado, né? Com o que é que eu estou chamando de bullying,
né? Porque hoje parece que tá muito em voga realmente, né? Eu recebo na clínica muitas famílias preocupadas que o filho está sofrendo bullying. E quando você vai entender a história, né, não é um bullying. É algo que uma criança falou do dente da outra, mas você vai conversar com a criança e você vê que aquilo, para a criança, não gerou nenhum impacto. Né? A mãe não gostou de saber que o filho tem aquele apelido, mas de repente a criança está tranquila. Então isso não é bullying, tá? A gente tem que deixar bem claro que bullying é quando essa criança realmente está sendo prejudicada. Né? Quando ela ou não quer mais ir para a escola, ou está chateada, ou começa a ter um baixo rendimento, né? Por receio de estar num lugar que ela sabe que a qualquer momento alguém vai fazer uma piadinha, vai falar algo que ela não gosta, né? Então, isso é o bullying. E como que a gente pode ajudar nossos filhos, no caso, quando eles chegam em casa, falam, mãe, me chamaram de dentuça, eu não gostei, e daí, qual que é a sua sugestão? A gente chega para a criança e fala, vai lá, se vira, ou a gente vai lá na escola cuspindo fogo, xingaram meu filho, né? Qual que é a sua sugestão aí para a gente ter uma inteligência emocional em agir, né? Para resolver, pra né? resolver. Com inteligência emocional. Exato. É por isso que é importante você ter um bom diálogo com o teu filho, né? Porque se ele realmente confia em você, e se vocês têm um vínculo legal, você vai ficar sabendo logo de todas as situações que acontecem. Porque às vezes passa um tempão, a mãe não estava nem sabendo do que o filho estava sentindo, né? Mas quando você percebe que o teu filho não gostou e ele foi lá contar para você o que aconteceu e você não gostou, você, em primeiro momento, deixa que ele tente resolver sozinho. Né? Que estratégias essa criança tem para tentar resolver o problema dela? Porque não é lá na fase adulta que eu tenho que aprender a resolver meus problemas. Eu tenho que aprender lá na infância e seguir praticando. Né? Então, assim, filho, você falou alguma coisa? Não, eu não falei. E o que você acha que poderia dizer para ele? Né? Ah, que não gostei. Isso. Então, da próxima vez que ele falar que você é dentuço, que você é orelhudo, que você é bobo, seja lá o que for, que você sentir, sabe? Quando dispara em você assim, não gostei. Você fala, olha, eu não gostei do que você disse, não achei legal, né? Não me senti bem com o que você falou. Se essa criança insiste em dizer novamente, você vai falar de novo para ela. Você vai falar, olha, eu já avisei você que eu não gostei. E se você falar de novo, eu vou contar para a professora e você vai se dar mal. Então, eu tenho que ensinar essa estratégia de enfrentamento para o meu filho. Feito isso, continua, aí sim, eu tenho que tomar uma providência, né? Aí eu vou lá, vou conversar com a escola, vou conversar com os responsáveis. Mas primeiro, eu tenho que fortalecer, eu tenho que ensinar uma estratégia para o meu filho, porque é importante, né? Ao longo da vida, vão ter várias situações que ele vai precisar aprender a resolver. Adianta eu ir lá e resolver por ele e roubar a chance que ele resolva sozinho? E ele vai se sentir super bem, né? Quando ele consegue resolver sozinho, eu acho que esse daí é o momento de glória, né? Para a criança, né? Olha, as mães falam assim, meu filho tem autoestima baixa, né? Tem autoestima e autoconfiança baixa. Quando que isso começou? Lá na primeira infância, né? Quando nós, mães, porque amamos demais, queremos poupá-los, queremos proteger, fazer tudo por eles, ter garantias que eles fiquem bem, seguros o tempo todo. Acabamos fazendo tudo. Roubamos as chances que eles façam sozinhos, né? Resolver conflitos. Eu não sei resolver conflito. Hoje a gente vê adulto que não sabe resolver conflito, que resolve de maneira desastrosa. Por quê? Porque nunca treinou, nunca praticou. Essa nova geração aí dos... Não vou me lembrar exatamente, né? X, Y, Z, enfim. Mas que estão hoje entrando no mercado de trabalho, a gente ouve falar. Eles não conseguem lidar com chefes que são mais enérgicos. Eles acham que tá pegando no pé, já choram. É engraçado essa nova... Parece que eles estão mais despreparados para enfrentar algumas coisas, né? E sabe, Mariana, desafios, né? Tem tudo a ver isso que você está dizendo, porque a nossa geração, né, era uma geração que tudo se resolvia na pancadaria, né? Assim, então... Te espero lá fora, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Na saída eu te pego, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente percebeu que essa não é a melhor estratégia, né? Então vamos lá para um outro extremo.
o que não é legal também, né? Os extremos nunca funcionam bem. Eu não posso sair de um sistema que eu desconsidero as emoções e que eu resolvo tudo na pancadaria, né? Que saber o que você está sentindo não tem vez. E ir para um extremo onde eu só acolho tudo que você está sentindo e digo para você que então tá bom, você não tem que lutar por nada também. Ah, hoje eu tô triste, tô com preguiça, eu não quero ir para a escola. Ah, então não vá. Hoje tá bom, então hoje tá muito frio, ele tá cansadinho, né? Vai ficar assistindo desenho e não vai para a escola. O que eu tô ensinando para essa criança, né? Não é legal. Então, assim, o meu papel hoje é falar, filho, eu entendo você. Eu sei que é muito ruim a gente ter que levantar cedo, sair da nossa cama com frio, com preguiça e ter que ir para a escola. Eu também senti a mesma coisa. A gente precisa de muita coragem. Mas você é corajoso e eu também. Vamos lá. Vamos, né? Vamos que eu também vou. Eu também tenho Isso, trabalho, eu também vou trabalhar, né? Então... eu acho que esse movimento é um movimento que nós imaginamos que os nossos filhos já nascem sabendo. E eles precisam aprender, parar de fazer o que gosta para fazer o que precisa. Sair do confortável para ir para aquele lugar que não é tão bom assim. Mas esse é um movimento natural da vida. Eu não posso passar a vida lá na zona de conforto, né? Então, isso não quer dizer que eu não precise acolher o que essa criança está sentindo, eu vou acolher. E aí que está a diferença, né? Quando eu falo, essa geração é geração mimimi, porque, e tudo é ansiedade, é tristeza, porque, é bullying. Gente, não, acolher é diferente de permitir. Né? Então eu acolho, eu entendo o que você está sentindo, mas não é porque eu entendi o que você está sentindo que você vai fazer o que quer. É porque você ficou com raiva e quebrou a casa toda, né? Tudo bem, né? Passa a mão na cabeça. Era raiva, tadinho. Ele é muito raivoso, né? Imagina! Eu posso entender que aquilo é raiva e no primeiro sinal de raiva eu falo, olha, eu percebi que você ficou com raiva, meu filho. Só que o que você fez hoje não foi legal. Vamos pensar numa estratégia diferente? Para a próxima vez que você sentir raiva, o que você pode fazer? Né? Não destruir a casa, né? Exatamente. Então, eu acho bem legal esses pontos que você coloca de a gente conversar com a criança, entender o que ela está sentindo e poder ajudá-la, né? Porque tem hora que a gente também não sabe nem como a gente lida com as nossas emoções. Nós não tivemos, né? Então, assim, eu hoje trabalho mais de 40 anos, tem hora que a gente não sabe como lidar, né? E a gente sabe que existe todas elas, né? A frustração, o medo, a ansiedade, tá aí, né? Pra gente tentar dosar isso daí. E olha que legal, esse é o primeiro passo da inteligência emocional. Né? Quando a gente fala assim de inteligência emocional, parece que é algo muito difícil e complexo. Mas é algo simples, porém precisa ser praticado diariamente. E o primeiro passo é eu entender o que eu sinto. Né? O que eu estou sentindo diante dessa situação? Será que eu me senti injustiçado? Se eu me senti injustiçado, provavelmente eu fiquei com raiva. Né? Será que eu fiquei decepcionado com o que essa pessoa fez? Então, provavelmente eu vou sentir tristeza, né? Será que eu tô com medo? Tô com receio que alguma coisa dê errado, que alguma coisa ruim aconteça? É ansiedade, né? Será que eu achei que a minha atuação não foi legal? Eu não gostei do que aconteceu, o desfecho dessa história. Eu achei que eu deveria ter feito diferente ou que foi a minha responsabilidade que aquilo aconteceu. Então, é culpa. Se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que fazer. Como que eu vou tomar um remédio para algo que eu não sei o que é? Para dor de cabeça e o remédio é para estômago, né? Você não consegue... Isso, eu não sei o que eu tenho. E aí eu começo a achar que eu tenho coisas que Mas você sabe o que eu acho, qual que é a nossa maior dificuldade, né? Nós não tivemos oportunidade de estudar sobre inteligência emocional. Hoje, claro, a gente tem mais abertura, né? A gente estuda por vontade própria. E, assim, para os pais, como que eles ensinam... Olha a dificuldade, né? Como que eles ensinam os filhos a ter inteligência emocional, sendo que eles não têm? Eu acho que é um ciclo, né? Eu acho que aí é a grande dificuldade, né? Com certeza, Mariana. E existe, assim...
para o pai que queira, né, estudar, ter, depois de velho, a gente consegue ainda ter inteligência emocional? A gente consegue? Consegue sim, né? Essa é a maravilha da adaptabilidade do ser humano, né? Nós somos seres adaptáveis e podemos nos transformar sempre. Isso é incrível, né? Maravilhoso. Então, um pai que não teve, ele pode passar a ter. E sabe que eu sempre digo que os filhos, eles são assim a nossa segunda chance. Porque por vezes, se eu não tivesse filho, eu ia passar a vida acreditando que o meu jeitão já tá bom. Vou morrer assim, Vou né? morrer assim. Aí quando você tem um filho, você começa a olhar para aquela criança e às vezes vê coisas que você não se agrada, né? E aí você vai procurar entender. Mas por que essa criança tá assim, né? Tão agressivo? Por que essa criança tá tão birrento? Por que ele tá tão briguento? Por que ele se sente culpado por tudo? Por que ele não acredita nele? Por que ele resolve as coisas dessa forma desastrosa? E aonde que você acha que está a resposta? No pai, dos pais, né? Exatamente, no pai e na mãe. Os pais são modelos, né? Então, a criança, ela está aprendendo todo dia. Ela está lá observando. Então, olha a importância da gente desenvolver a nossa inteligência emocional. E o primeiro passo é acreditar que nós somos seres emocionais, né? Que todas as emoções existem e moram dentro de nós. E o que fazer quando a gente sente, né? O que fazer com elas, quais estratégias. Não é porque eu estou com raiva que eu vou ser grosseira com você, que eu vou dizer ou fazer coisas das quais eu vou me arrepender depois. Eu tenho que ter uma estratégia de entender aquilo que eu estou sentindo e talvez me retirar um pouquinho, depois voltar e falar para você. Né? Falar, olha, Mariana, você falou comigo daquela maneira. Não foi legal, Não né? foi legal, não gostei do que você disse. E pode ser que você me diga na hora, nossa, Simone, nem percebi, mas me desculpe. E eu já saio acreditando que você fez isso de forma intencional, porque você queria me machucar. Porque a mente daí ela viaja, né? Ela vai aonde a gente imagina coisas que não existem e a gente acredita naquilo que a gente está imaginando, né? Às vezes é um erro muito grande, né? E aí o teu cérebro começa a procurar hipóteses para confirmar a tua crença. Exatamente. Né? Se você acredita que, eu tô chateada com você, pronto, daí você vai falar, mas aquele dia ela fez aquilo. Isso. Ali já começa, daí você começa a tentar imaginar da onde que vem e às vezes não é nada disso, né? Exatamente. É um jeito. E é engraçado que até hoje no WhatsApp, às vezes você responde, as pessoas interpretam de jeito grosseiro, né? Porque a pessoa ela não tá ela tá lendo, ela não tá ouvindo a sua voz. Daí a pessoa, nossa, mas por que você falou? Eu falei, não, mas não falei assim, né? Então, às vezes você está fazendo outra coisa, você responde ali de qualquer jeito. E é engraçado isso, né? O jeito de comunicar as coisas, né? Isso. E essa interpretação sempre tem a ver com o meu modo de ver, né, o mundo. Se eu acho que eu sou uma pessoa... Já tem aquelas pessoas, desculpa te cortando, que são vítimas, né? Isso. Qualquer coisa é com ela, tudo acontece com ela. Então, é difícil também a gente lidar com esses tipos de pessoas, né? Isso. E sabe que essas pessoas, né, que você está dizendo assim, vão pensar que hoje são adultas, um dia foram crianças. E onde que elas aprenderam, né, a lidar com o mundo dessa forma, se não lá na infância? Às vezes você vê uma criança pedindo atenção, né? E ela só recebe atenção quando ela relata que tem alguma dor, né? Que alguma coisa tá incomodando. Então, ela vê que é um ganho. Nessa hora, os pais deixam de tudo para ir lá atender. Ela vai sempre ter dor. Exatamente, se ela não tem atenção em outros momentos, né? Onde se os pais não conseguem reconhecer as coisas boas que essa criança faz, né? É uma criança gentil, é uma criança habilidosa, é uma criança... Não, o pai tem uma dificuldade para reconhecer. E ele só dá atenção quando a criança relata dor ou quando a criança briga, né? Aí o pai deixa de tudo e vai lá atender a criança. Então, de alguma maneira, essa criança está sentindo um ganho ao ter aquele comportamento. E há uma grande chance, né, dela continuar fazendo.
Porque o pai pode, às vezes o pai fala, mas é que o resultado para ela não é bom, eu brigo com ela, eu chamo atenção, eu falo, né, coisa ruim, que depois eu até me arrependo. Não importa, a criança é protagonista, ela é vista naquele momento, e nós somos seres sociais, a gente precisa que os nossos cuidadores nos vejam, não importa de que maneira, né? Então, olha que legal isso que você falou, para a gente entender como que isso pode começar lá na infância. Lá na infância, né? E, assim, quando a criança, eu vejo isso pelos poucas crianças que eu tenho convívio, né? Elas já começam, logo na infância, a distorcer a imagem delas. Se ela, tipo, já começa, eu acho que eu tô gorda, eu acho que eu tô magra. Esses distúrbios de imagem. Isso daí, você acha que vem da onde? Isso daí, você acha que é das redes sociais, da escola? Como é que você enxerga isso? Porque eu vejo, às vezes, tem crianças que vêm para arrumar os dentes, às vezes não precisa, mas elas enxergam que precisa ser arrumado, é algo que a incomoda. Essa autoimagem, como é que você enxerga isso daí? Mariana, eu sei que, né, as mães que vão nos ouvir vão ficar bravas comigo. Já sei. Né? Vão falar, ai, não é. É assim, né? Isso vem de casa. E eu não estou dizendo que, nossa, então a mãe está falando que a filha é feia. Não é disso que se trata. Mas muitas vezes, né, essa construção da autoestima, da autoconfiança, por aquilo que nós falávamos atrás, por esse excesso de zelo, esse excesso de cuidado, de proteção, rouba a chance e essa criança começa a se achar não boa o bastante, não suficiente em nada. Eu não sou boa. Um exemplo, né, para a gente entender. Esses dias uma menininha falou para mim assim na clínica, sabe, que agora eu vou viajar para comprar material para a escola, porque eu já percebi que o meu material é muito bonito e desse jeito eu consigo ser popular. Né? Então, olha o que essa criança, a ideia que ela tirou, assim, que para ela ser popular... Ela precisa ter um material comprado fora. Ela precisa ter um material bonito. Isso, no fundo, quer dizer que ela, por si própria, né, acha que não tem nada que ela faça que seja legal, que atraia a atenção dos amigos. Ela precisa ter um material para que os amigos se aproximem. Então, de que maneira eu acho que eu sou importante? Que as pessoas vão gostar de mim, que elas vão querer ficar comigo. Às vezes é pelo meu material, mas às vezes é se eu tiver um corpo maravilhoso, se eu tiver um sorriso perfeito, porque... né, eu vi lá na internet aquela cantora, aquela atriz, aquela influencer que eu acho bonita, ela tem um sorriso assim. Então, se eu tiver um sorriso parecido, eu tenho chances, né, de também ficar popular. Você fala isso de criança, mas tem muitos adultos que chegam para mim lá no consultório, né? Eu quero ter o sorriso da cantora tal, do fulano, chega com a foto. Falei, o formato de dente é outro. Não é possível, é que nem vai fazer uma plástica com a foto da Angelina Jolie, quero ficar igual. Não tem como, né? Exatamente. Então, acho que essa distorção de imagem que eu acho que afeta um pouquinho hoje Isso, e o que a gente chama de distorção de imagem é a incapacidade de perceber em mim o que eu tenho de bom, qual que é o beleza, meu valor, né? Né? O que eu realmente faço, que eu gosto, que eu acho que eu sou bom. Você quer ver uma pergunta difícil? Eu falo, o que você é bom? Você acha que você é bom no quê? Né? É super difícil responder. Agora, se eu falo, tem alguma coisa em você que você não gosta, que você mudaria? Desculpa, gente. Daí você vai listar um monte de coisas, né? Isso, né? Então, assim, é difícil você falar as suas qualidades. Você admitir seus defeitos, você consegue tranquilamente. Mas a hora que alguém fala, qual que é a sua qualidade? Você para pensar. Sim. Porque nós fomos ensinados, né? Isso aí vem da nossa educação, que você não pode ficar falando, né, as suas qualidades, porque isso é feio, é uma pessoa que se acha, né, as crianças falam. O pessoal às vezes fala assim, você precisa aceitar o elogio, Sim. Né? Às vezes alguém te elogia, nossa, como você tá bonita, não sei o que, essa roupa ficou tão bonita pra você, daí você fica tímida, né, você não sabe nem o que falar, obrigada, né, Exato. Então você não consegue veja aceitar o elogio, perfeito, né, e é uma estratégia simples de você falar, puxa,
Muito obrigada, que bom que você me falou, né? Gostei de saber, gostei de ouvir, mas é difícil, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. Falando nisso, assim, o que a Simone é para você? O que você é? O que eu sou? Pois olha, eu acho não que... o que você faz, o que você é. Sou. Ai, que difícil, né? A Simone, olha como é difícil pensar isso que eu sou, né? Porque a Simone é mãe, a Simone é psicóloga, né? Mas assim, para mim, de verdade, Mariana, eu acho que hoje eu sou exemplo de superação, tá, né? Eu olho, assim, a minha trajetória, eu vejo de onde eu vim, de uma família super simples, né? E eu digo simples na maneira de pensar, né? Para você ter uma ideia, eu sempre cresci acreditando que eu era burra, porque a minha mãe, uma mãe maravilhosa, e fez o melhor que ela pôde e ainda faz, né? É a minha admiração de mulher e exemplo maravilhoso, mas ela dizia assim, ai, coitada da Si, ela é tão bobinha, ela tem que se esforçar tanto para conseguir, né, aprender o que precisa. E eu cresci achando, né, então, que realmente eu era uma pessoa que tinha dificuldade para aprender, que tinha dificuldade para entender. Então, olha a importância, né, do que a gente realmente vai nomeando aos filhos. E eu demorei muito para conseguir me libertar, para conseguir aceitar que não, eu sou capaz de pensar, eu sou capaz sim, né, de conseguir ter êxito naquilo que eu faço. Eu estou dizendo de um ponto, né, mas foram vários que eu tive que superar ao longo dessa trajetória. Então, quando você me pergunta isso, eu penso e olha, eu acho que eu sou exemplo de superação. Por isso que eu acredito tanto nesse trabalho. Por isso que faz tanto sentido para mim, né? Ter inteligência emocional, aprender a pensar diferente, aprender a sentir e a fazer diferente. Porque quando você pensa e sente, o teu comportamento também se molda. Você se coloca diferente diante do mundo. Uma pessoa que se sente inferiorizada, né? O comportamento dela já demonstra muitas vezes o que ela está sentindo, né? Então, pensar, sentir e agir, né? Estão conectados. Muito legal. E Deus na sua vida, Simone? Como é que você... Qual o seu relacionamento com Deus? Deus para mim tá aqui agora. Sempre que as pessoas estiverem reunidas em nome do bem, em nome de ajudar alguém, né, ofertar apoio, é Deus. Né? Deus é a maneira que você cuida do teu cãozinho, que você troca o teu filho, que você anda no trânsito, né? Sempre que você consegue ser gentil, mesmo vendo que alguém está errado, você dá a vez. Né? Daí tem que ter inteligência emocional, né? Inteligência então, emocional. E também, eu acho que Deus é essa bondade que emana, né? Eu vejo, assim, uma coisa tão linda, tão nobre que é o ser humano, né? Eu acho que isso é Deus. Eu acho que deve ser muito gratificante, né? Quando você recebe um paciente com os pais, às vezes vários filhos, e eles estão perdidos, não sabem nem como educar, como fazer, como ajudar no comportamento da criança. E a hora que você vê as coisas ali tudo fluindo, tudo mais calmo, mais leve, deve ser uma satisfação incrível, né? Com certeza, com certeza. Acho que esse é o ponto alto da sua profissão, né? A hora que o pai, a mãe chega e fala, meu filho é outra pessoa, né? Eu acho que isso daí deve ser muito bom. No meu caso, quando eu finalizo e a paciente, nossa, agora eu posso voltar a sorrir, eu acho que para você é a hora que os pais respiram e falam, nossa, acho que agora a vida está mais leve. Tá mais leve. É verdade. Isso é Deus, né? Então, olha que maravilha você poder interferir na vida de alguém para fazer essas pessoas que se amam se relacionarem de uma forma melhor, né? Com mais alegria no dia a dia. Porque assim, eu enxergo que a hora que chega um paciente para você, tá tudo cinza, né? Os pais enxergam tudo preto e branco, aquele desespero, aquela sensação, gente, o que eu faço, né? O que eu fiz, né? Eu errei, será que eu consigo ainda consertar, né? O que eu tenho que fazer? Daí chega a Simone lá e transforma tudo em colorido, né? Não, nem sempre, né, Mariana? Eu digo assim, às vezes a gente se frustra,
você não consegue ajudar tudo que você gostaria, até onde você gostaria, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pensar que está sempre fazendo o melhor. Se você tem essa clareza para você, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Não é o melhor do mundo, mas é o melhor que eu posso fazer, né? Eu acho essa frase incrível. Nas condições que eu tenho, né? O melhor que eu posso fazer. Isso. Eu acho isso muito, muito legal. Também eu uso isso muito no meu trabalho, porque, assim, o Invisalign é um aparelho removível. Então, eu brinco, eu falo na primeira consulta para o paciente, né? O fato dele ser removível é a melhor vantagem, mas é o calcanhar de Aquiles. Porque se o paciente não usar as 20, 22 horas por dia, todo o meu trabalho, o meu planejamento, ele vai se perder ali. Então, eu acho que existe, para você também, você deve passar algum exercício, né, para a família. Ora, preciso que vocês façam isso. Se eles não fizerem, o seu trabalho não evolui, né, não acontece. É um trabalho conjunto, né? É como uma ponte, né? Exatamente. Você é responsável ali pela metade da ponte, mas para você conseguir atravessar, que nem o outro também no meu tem que ter a caso, parte né? dele. É a mesma coisa, né? Ó, planejei, o aparelho está aqui, eu preciso que você use. Se você não usar, a gente não vai conseguir o resultado final. Simone, quero agradecer demais a sua presença aqui. Vou te deixar uma pergunta para você responder. Aparece aqui o gênio da lâmpada e você tem direito a 2 desejos. Quais seriam esses seus desejos? Ai, que difícil! Olha, eu acho que o primeiro que ele vai realizar, é claro, né? Tá. Então, assim, o primeiro desejo, né, de verdade, que as pessoas conseguissem ter mais inteligência emocional para viver melhor, né? Acho isso fundamental para si e para o outro. Como o mundo seria melhor se as pessoas conseguissem lidar melhor com os seus próprios sentimentos, automaticamente lidariam melhor com as pessoas ao redor, né? E o segundo desejo, que a gente possa seguir fazendo o nosso melhor. Porque toda vez que você deseja o melhor e faz o melhor para o outro, você também se melhora. Então é isso, que a gente consiga sentir essa força, que é você sempre procurar fazer o teu melhor para você e para o outro. Muito obrigada. Gente, agradeço demais adorei o papo aqui. Eu já falei para Simone que eu a conheci, né? E já quero virar paciente. Vou levar lá a turminha lá, porque não é fácil essa fase aí que a gente está passando, né? Saindo da infância, entrando na pré-adolescência, tem hora que a gente não sabe nem o que faz, né? É verdade. Mas tá bom, obrigada, Simone. Eu que agradeço, muito obrigada.